Olá, boa tarde a todos e todas, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse evento espetacular que é a Conferência Nacional de Design Instrucional. Meu nome é Ana Priscila, né? E eu tenho a honra de estar com vocês nessa tarde para que a gente possa conversar um pouquinho sobre Human Skill, criatividade e como desenvolver e utilizar a criatividade como elemento-chave no ambiente da sala de aula. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês, eu vou espelhar aqui minha tela e a gente inicia o nosso diálogo, né, de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, se sintam partes, né, deste processo, né, de aprendizagem, de troca de experiências. Como eu disse, meu nome é Ana Priscila e eu propus como temática da Conferência Nacional de Design Instrucional, a oitava conferência, esse evento tão importante no Brasil, para que a gente possa dialogar um pouquinho sobre Human Skill, criatividade para a sala de aula. Como eu disse, eu me chamo Ana Priscila, né? E eu vou fazer um pouquinho da minha apresentação para vocês saberem quem eu sou, né? Eu sou professora de Direito, né? De graduação, de pós-graduação, né? De mestrado e doutorado. Sou doutora em processo de jurisdição constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou mestra em Estado de Tributação e Regulação também pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou autora do livro Controle de Constitucionalidade Estruturante, que foi publicado no Brasil pela editora Dialética. Na graduação do curso de Direito, né, eu ministro as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Digital e uma disciplina que a gente montou para trabalhar a criatividade, que é Profissões e Carreiras na Era Digital. Eu sou mentora de carreira, tanto voltado para o ambiente da advocacia, quanto mentora de carreira voltada para a academia, né? Voltada para a preparação de professores para mestrado, doutorado, bem como para a preparação de professores, treinamento de professores e professoras de todas as áreas do conhecimento, que buscam estudar um pouquinho mais sobre criatividade e como a gente tem que pensar nesse novo contexto de sala de aula, já que nós temos uma geração de alunos conhecido como nativos digital, né? A geração Z, que é uma geração que tem peculiaridades diferentes e por isso que a gente tem que adotar outras estratégias de ensino e aprendizagem. Então, para professores e professoras que queiram aprender um pouquinho, quiserem aprender um pouquinho sobre criatividade, inovação, como desenvolver dinâmicas, estratégias e trabalhar com metodologia ativa, eu sou mentora de carreira, né? Sou sócia fundadora do CT Cursos. A gente tem um perfil lá no Instagram e o objetivo é exatamente a gente trocar experiências e estabelecer treinamentos que envolvam criatividade e inovação, preparados para o ambiente da sala de aula, para treinamento, para reuniões, para que a gente possa desenvolver as Human Skills. Sou design instrucional em formação, né? Eu estou finalizando a minha certificação de design instrucional e, antes de tudo, eu costumo dizer, né, apesar de todos os títulos, que eu sou uma curiosa. Eu adoro estudar criatividade, adoro fazer um processo de observação em treinamentos com os meus alunos nas salas de aulas diversas, sejam de graduação, pós, mestrado e doutorado, para que a gente possa nos inventarmos no dia a dia, todos os dias, trazendo, né, o nosso aluno e a nossa aluna para esse espaço de protagonismo da aprendizagem. Também sou consultora do Lime Torres Advocacia e Consultoria Jurídica, né, sócia fundadora do CT Cursos e do Pod CT, do podcast do Casal Tributário, e sou também especialista em Direito Público pelo ATF. E, né, depois dessa breve apresentação para que vocês possam me conhecer um pouquinho, né, o tema que eu propus foi exatamente trabalhar Human Skill. Como hoje a Human Skill, as habilidades humanas, elas são tão essenciais para o mercado de trabalho, tão importantes ou às vezes até mais importante do que apenas as habilidades técnicas. E aí eu propus a temática de Human Skill e criatividade para a sala de aula. E aí eu vou partir como referencial teórico, né, desse autor que vocês estão vendo na tela, que é o professor Michel Serret, né, que é um autor professor da universidade, um autor francês, né, mas professor de uma universidade americana, que escreveu um livro chamado Polegarzinha, uma nova forma de viver em harmonia, de pensar as instituições, de ser e de saber. Hoje, nós docentes, eu vou me colocar nessa categoria, né, de ser uma docente de graduação de ensino superior. Quais são os desafios hoje no processo de ensino e aprendizagem no ambiente da sala de aula? O professor Michel Serret,
né, que é professor da Universidade de Stanford, ele chamou esses novos alunos que chegam no ambiente da sala de aula carinhosamente de polegarzinho e polegarzinha. Por que ele denominou esses novos alunos e alunas de polegarzinho e polegarzinha? Porque é a geração, do polegar, né, que escreve nos smartphones, nos iPhones, enfim, nos tablets, nos iPads, com os polegares. E aí, professor Michel Cirré, nesse processo de observação, mais de 35 anos de cátedra dentro de universidade, que viu o processo de sala de aula se transformar completamente, em que ele começou no ambiente da sala de aula, em que o professor, a professora ali era o arauto do conhecimento, e que hoje, quando ele entra na sala de aula, o professor não tem mais essa representatividade, não porque ele perdeu o espaço, mas porque o ambiente de sala de aula passou por um processo de transformação. E os novos alunos hoje que sentam no ambiente da sala de aula são alunos com outras habilidades e que, por isso, o processo de ensino e aprendizagem precisa ser repensado exatamente para atrair e desenvolver essas novas habilidades desses novos alunos e alunas que ocupam espaço hoje em sala de aula. E aí, o professor Michel Cirré chama de polegarzinho, polegarzinha e estabelece um desafio para que a gente possa pensar na tarde de hoje, exatamente com o objetivo, né? Ele se perguntava como é que essa geração consegue escrever tão rápido com os polegares, né? Eu já não sou mais o arauto do conhecimento, porque quando o meu aluno chega em sala de aula hoje, ele já chega com pré-conhecimento, porque o conhecimento hoje ele é acessível por um clique, num buscador de internet. Se esse conhecimento ele é bom ou ruim, é um outro debate. Mas o aluno não chega mais sem conhecimento na sala de aula. Ele chega com pré-conhecimento ou com pré-conceito, a palavra separado, conceitos pré-concebidos, bastando ter um clique, consultando ali o buscador da internet, e ele passa a ter acesso ali àquele conhecimento. E aí cabe a gente repensar quais são esses desafios? O primeiro desafio é pensar que o ambiente da sala de aula ele passa por um processo efetivamente de transformação, né? E o professor Michel Cirré, ele diz o seguinte: antes de ensinar o que seja alguém, é preciso, no mínimo, conhecermos este alguém. Nos dias de hoje, quem são as pessoas que se candidatam às escolas, ao ensino básico e à universidade? O ambiente de sala de aula ele passa por um processo de transformação. Eu saí de uma geração que é a geração do baby boom, né, que é a geração mais tradicional, a geração ali de 1940, da década de 40, passo por um processo de transformação para a geração X, né, que é essa geração de 1960 a 1985, entro na geração que é conhecida como a geração da década de 80, os milênios, a geração da qual eu faço parte, que tem outros anseios, né, que tem outras expectativas, que tem outros desafios, e é a última geração da década de 80, a geração Y, que conheceu o mundo 100% analógico, e a gente chega a partir de 1995 com a geração Z, ou conhecido como os nativos digitais, a geração que conheceu o mundo digital, né? E a geração hoje vista como a geração mais inteligente de todos os tempos, que é a geração nascida a partir de 2010 para frente, conhecido como geração alfa. Essa é uma geração que já viveu em um mundo, já nasceu em um mundo hiperconectado, que sequer sabe como foi o mundo, né, analógico, porque já nasceu na hiperconectividade. Cada uma dessas gerações terão peculiaridades diferentes, habilidades diferentes, anseios diferentes, desafios diferentes. Hoje, hegemonicamente, quando a gente senta numa sala de aula, né, seja de um colégio, seja de um cursinho, né, seja da graduação, seja do ensino médio, essa geração que hegemonicamente ocupa esses espaços hoje é essa geração aqui, é a geração Z. A geração Z é uma geração que tem muitos desafios. É uma geração que tem o conhecimento extremamente acessível, ao mesmo tempo que é uma geração que se dispersa rapidamente, né? É uma geração que tem, como Balma diz, né, um conhecimento muito líquido, muito superficial, e é uma geração muito imediatista,
quer tudo para hoje, para este momento. É uma geração que tem o desenvolvimento de um tempo, o que Bauman chama dentro de modernidade líquida, que é um tempo pontilístico. O tempo é um tempo cortado. As relações, elas são relações fluidas, superficiais. Eu faço amigos com um clique, e eu desfaço essas mesmas relações com o mesmo clique. Então, é uma geração que não comporta mais sentar num ambiente de sala de aula e ter uma estrutura de aula tradicional. E é uma geração que, apesar de ter um desenvolvimento de hard skill, que são as habilidades técnicas acessíveis, né? Um mundo acessível com um clique na rede mundial de computadores, é uma geração que tem problemas de desenvolvimento de habilidades humanas. E é por isso, né, que a gente tem que trabalhar Human Skill. E uma dessas características da Human Skill e como a gente pode utilizá-las em sala de aula é desenvolvendo a criatividade. Por isso, quando a gente pensa hoje num espaço de sala de aula, eu estou falando desse paradoxo de uma sala de aula que sai aqui, ó, de uma sala de aula extremamente tradicionalista, extremamente uniforme, com a mesma característica, para hoje as gerações que ocupam os espaços de sala de aula ser uma geração multicultural, em que nós, enquanto docentes, deixamos de ser, com o passar do tempo, professores e professoras, para que esse processo de transformação faça com que a gente vá trazendo este aluno e esta aluna para o processo de autonomia da aprendizagem, e o professor ele vai passando por um papel de transformação, de ser aquele arauto do conhecimento para que ele passe a ser um tutor do desenvolvimento dessas novas habilidades. Quando a gente olha hoje para um ambiente de sala de aula, eu não tenho mais uma sala de aula uniforme, eu tenho uma sala de aula multicultural, né, com todas as cores, com todos os gêneros, com todas as possibilidades, com alunos que vêm de perspectivas sociais completamente diferentes. E para isso, eu, enquanto docente, preciso mudar a minha mentalidade docente, para que eu pense como eu posso atrair este aluno e esta aluna para a sala de aula, pensando em modelagens de sala de aula com criatividade, com inovação, em razão da necessidade desse processo de transformação, porque hoje o ambiente é um ambiente multicultural. E daí entra uma das habilidades mais importantes de Human Skill, que é a criatividade, né? Einstein costumava dizer que a criatividade nada mais é do que a inteligência se divertindo, né? E como a gente pode despertar a criatividade na sala de aula? Eu costumo sempre dizer, né, que hoje, para que qualquer pessoa ingresse em um mercado de trabalho, tenha um bom processo de ensino e aprendizagem, para além da gente desenvolver as habilidades, né, de hard skill, que são habilidades técnicas, é importante que a gente desenvolva as habilidades humanas, chamadas de soft skill, ou eu prefiro denominar human skill. Por que eu prefiro denominar human skill, como vários outros teóricos? Porque soft dá a ideia de que é algo mais leve, né? Algo mais fácil. E muitas vezes essas habilidades humanas são mais difíceis de serem desenvolvidas do que as próprias habilidades técnicas. Não adianta nada eu ter um profissional ou uma profissional que dê check em todas as características do seu currículo técnico, ou seja, tenha 10 em todas as habilidades técnicas de conhecimento, mas não desenvolva suas habilidades humanas. Por quê? Porque em uma complexidade hoje do processo de ensino e aprendizagem, em uma complexidade de um mercado de trabalho que exige cada vez mais o desenvolvimento da criatividade para enfrentar problemas complexos em que a gente não tem fórmula pronta para resolver, as habilidades humanas, as human skills, elas são essenciais. O Fórum Econômico Mundial fez uma análise, né, uma pesquisa, e ele listou 10 habilidades que um profissional hoje do futuro, que já acontece agora, precisa ter. Resolução de problemas complexos, desenvolvimento de pensamento crítico, desenvolvimento da criatividade, para que a gente possa criar uma rotina criativa, capacidade de liderança e gestão de pessoas, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de
ter inteligência emocional, ser flexível quando aquela situação não saiu do jeito que a gente pensou, capacidade de negociação, capacidade de julgamento e processo de tomada de decisão, seja mais intuitiva, seja mais racional, né? E disponibilidade para orientação e prestação de serviço. Então, dentro das Human Skills, hoje, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver no ambiente da sala de aula é a criatividade. E para que a gente possa ser um docente do século XXI, a gente precisa desenvolver essa habilidade no ambiente de sala de aula. Como diz Murilo Gun, né? Murilo Gun diz assim: todos nós somos criativos, mas nós vamos perdendo, né, ou achando que estamos perdendo esta criatividade no momento que a gente entra num processo de amadurecimento. Exatamente porque o mercado, a escola, a universidade vai colocando a gente em caixinhas e vai podando nossas habilidades de criatividade. Para que possamos ser um docente do século XXI, é necessário que nós tenhamos a ideia, a intenção, a vontade da gente mudar a mentalidade docente, para que essa mentalidade ela tenha plasticidade, ela seja flexível, para que eu tenha um processo de observação dos meus alunos e alunas e eu entenda que aquele método tradicional do escreve no quadro, do PowerPoint, ele já não é suficiente para atrair a atenção desses novos alunos que ocupam hoje as salas de aulas de universidades, de escolas de ensino fundamental, de ensino médio, e que eu possa desenvolver e pensar em metodologias, em estratégias de ensino e aprendizagem que façam com que eu desenvolva as Human Skills. E daí entra uma palavra, né, que todo mundo passou a adotar, que é metodologia ativa. E aí é importante a gente deixar claro que metodologia ativa não é substituir uma metodologia tradicional de sala de aula para tecnologia. Não é isso. Metodologia ativa exige planejamento estratégico da atividade, exige um processo, né, de desenvolvimento dessa metodologia com criatividade, pensando qual é o objetivo que eu quero atingir adotando esta metodologia em sala de aula. É importante nós, enquanto docentes, sabermos que o uso de metodologias ativas é realmente um jogo de erro e acerto, dependendo da característica das turmas, do treinamento que a gente for dar. Tem turmas que responderão diferentes tipos de metodologias diversas, por isso que é um jogo de erro e acerto, um jogo de observação, né? Um jogo de experimentalismo, desde que exista um bom planejamento. E, ao mesmo tempo, o objetivo da metodologia ativa é a gente desenvolver a autonomia do processo de aprendizagem e, assim, desenvolvendo as habilidades humanas. Como é que a gente pode desenvolver criatividade no ambiente da sala de aula? Eu tenho várias estratégias de metodologia, a mais tradicional de todas é o uso da sala de aula invertida, em que a gente separa um texto, separa um livro e coloca os alunos para iniciar a provocação crítica desse estudo. E nós, enquanto docentes, seremos tutores ali do processo de conhecimento. E, ao final, a gente desenvolve uma grande assembleia para que os alunos cheguem à sua perspectiva crítica de acordo com suas habilidades. Uma outra possibilidade de utilizando criatividade na sala de aula é utilizar como estratégia e metodologia o estudo baseado em problema, em casos concretos. No entanto, né, o PBL ele tem um processo de implementação, por isso que ele precisa ser muito bem planejado e acompanhado. Eu preciso definir o problema, né, definir os cenários, geração das hipóteses, identificação de deficiências daquela tese, daquele problema posto. No segundo momento, esses grupos de alunos que estão ali divididos precisam realizar um estudo dirigido para que possam desenvolver a sua própria autonomia do processo de aprendizagem, e aí eles precisam definir as estratégias de buscar novos conhecimentos para além daquele caso posto. E no terceiro momento, esta equipe, este grupo, precisa aplicar esses novos conhecimentos, consolidando esses conhecimentos a partir de uma discussão e de uma avaliação e chegando quais são as conclusões daquele grupo para resolver esse caso concreto. Um outro bom ponto para a gente desenvolver a criatividade é a elaboração de projetos. Um deles é a gente utilizar uma estratégia de tecnologia chamada Ideatom, que é a fase da ideação, e depois a fase de uma competição chamada
chamado hackathon, em que os alunos vão ali ser divididos em grupos, tem ali um tema central e eles precisam desenvolver uma estratégia para a solução daquele problema posto, utilizando criatividade e inovação, e muitas vezes utilizando a metodologia do design thinking, né? Criando um mapa de empatia, se colocando no lugar do outro, pensando em soluções para enfrentar aquele problema, identificando qual é a persona que será atingida com a solução daquele problema. Então, desenvolver aprendizagem baseada em projeto é uma boa estratégia para desenvolver criatividade, porque dá para você trabalhar várias outras questões, dentre elas, né, design thinking, criando uma competição de ideatom com hackathon. A primeira fase, os alunos apresentam a ideia central da solução apresentada para enfrentar aquele problema, e depois a gente vai para a fase de competição, em que as equipes competem ao vivo, geralmente utilizando uma linguagem desplugada, com cartolina, com post-it, onde eles vão desenhar o próprio projeto e vão defender essa ideia, que pode ser em 3 minutos, em 5 minutos ou em 10 minutos, a um grupo de jurados, né, para saber se aquela ideia para enfrentar aquele problema está de acordo com o objetivo proposto. Então, é muito importante trabalhar com aprendizagem baseada em projeto. Uma outra forma da gente atrair a atenção do nosso aluno é trabalhar com estratégias de gamificação. E aí, utilizando estratégias de criatividade. A gente pode utilizar games online, várias plataformas que fazem isso, Kahoot, Socratise, né, Mentimetro, dentre outros, ou a gente pode utilizar jogos analógicos para despertar essa criatividade do aluno e fixar o processo de ensino e aprendizagem. Uma outra estratégia criativa que a gente pode adotar em sala de aula é uma estratégia que migra do mundo dos negócios para a academia, chamado The World Café, onde a gente divide as equipes em grupo, né, em torno de um café. Então, cada mesa ali tem uma garrafa de café, copo de café, e os alunos eles vão dialogar sobre os temas propostos, e eles vão viajando de mesa em mesa e conversando em torno do café, e ao final todas as equipes dialogaram, discutiram sobre todos os temas ali propostos. E é uma excelente atividade, onde a gente vai criar sistematizadores, relatores, debatedores e membros viajantes que vão percorrer todas as mesas e dialogar sobre aquele tema. E, ao final, a sala toda, o treinamento inteiro, refletiu sobre todos os pontos abordados. Uma outra estratégia criativa que a gente pode usar em sala de aula é uma estratégia chamada Jinsou Classic Room, que é quebra-cabeça de sala de aula. Divide as salas de aulas em equipe. Dentro de cada equipe, a gente cria subgrupos e subtemas, e essas pessoas que estão nos subtemas se transformam em especialistas. Os especialistas, eles podem se unir com outros grupos, e ao final a gente monta o quebra-cabeça da sala de aula. Cada especialista do seu grupo vai apresentar suas impressões sobre o problema, e ao final a gente faz uma grande assembleia de votação e faz um encaixe do quebra-cabeça completo. Então, essa é uma excelente forma para despertar a criatividade, a colaboração, o raciocínio crítico, a capacidade de adaptabilidade, a capacidade de lidar, né, com equipes diferentes, a capacidade de dialogar, né, de forma diferente. Então, uma excelente estratégia para trabalhar criatividade. Hoje, né, e aí para me direcionando para o final mesmo, né, da nossa palestra, eu gosto muito do livro de Tony Wagner, que ele diz assim, como que é um livro, né, chamado Como Desenvolver, né, Crianças, Pessoas Criativas. Hoje, para que a gente possa desenvolver criatividade no ambiente da sala de aula, é necessário que nós possamos, segundo Tony Wagner, aguçar a curiosidade, aguçar a imaginação, desenvolver a habilidade de perseverança e experimentalismo, saber lidar com o fracasso, quando aquele projeto, aquele problema não saiu do jeito pensado, desenvolver design thinker, né? Linguagem visual, mapa de empatia e desenvolver o pensamento crítico. Afinal de contas, como diz Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender,
desaprender e reaprender. Que nós possamos aguçar a curiosidade dos nossos alunos, desenvolver nossa habilidade de criatividade no ambiente de sala de aula, trazendo estratégias dinâmicas criativas para aguçar os nossos alunos e que possamos criar uma rotina de criatividade. Muito obrigada a todos e todas. Me coloco à disposição para dúvidas, para trocar ideias. Estou deixando aqui o meu Instagram, vocês podem ler o QR Code da tela e a gente se encontra numa outra oportunidade. Muito obrigada à Conferência Nacional de Design Instrucional pelo convite e até uma próxima oportunidade.